tell you something. E eu estou a dizer alguma coisa. Gospel, o evangelho without power, sem poder, is not nothing. Não é nada. Isso é religious only. É religião apenas. Por falta de confiança. Então, a falta da confiança, ela traz a preocupação. E muitas são as pessoas que hoje a vida dela está estagnada. A vida dessas pessoas está estagnada por conta da preocupação que tem tomado conta dos seus corações. Os seus corações. Porque no mesmo coração, observe, no mesmo coração em que nós queremos crer a Deus, é o mesmo coração que a preocupação também quer estar. E a física, ela nos ensina algo muito importante que é aplicável no espírito. Diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Assim como 2 espíritos não podem ocupar o mesmo corpo ao mesmo tempo. Se você tem espírito de Deus, tem espírito de Deus. Se você tem espírito de Satanás, tem espírito de Satanás. Assim também é. Se você tem fé no seu coração, tem fé. Mas se você também tem a preocupação, é porque tem a preocupação. Significa, esses 2 indivíduos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Daí que eu resumo e digo que a preocupação, ela revela a incredulidade na vida das pessoas. Revela a falta de fé na vida das pessoas. Jesus, ele disse, se com o coração crermos e com a nossa boca confessar. Como é que nós podemos crer com o nosso coração e se ao mesmo tempo o mesmo coração está preocupado? It's impossible. É impossível. É impossível. Então Jesus, ele fala para os seus discípulos aqui: não permitais. Uma coisa, Jesus aqui, ele fala logo no início. Eles não permitais. Significa quem deve o poder, quem detém o poder para deixar a preocupação permanecer no coração, somos nós. Jesus aqui não diz que devem orar para que a preocupação não venha em seus corações. Não, eles, não, vocês têm um poder. O que vocês não devem fazer é permitir. Significa, nós é que permitimos a preocupação vir no nosso coração. Então Jesus, ele chama a atenção aos discípulos e diz assim: não permitais, não devem permitir. O poder está nas vossas mãos. São vocês quem decidem se a preocupação pode vir ou não em vossos corações. Então Jesus, ele chama a advertência e diz: não permitais que o vosso coração se preocupe. Mas o que devem fazer é o seguinte: crede em Deus e crede também em mim. E crede também em mim. Devem crer em Deus e crede também em mim. E alguma coisa que vai surgir na parte B deste versículo, e é onde reside o problema de muitas pessoas. Eu estou a dizer que o fato de nós andarmos preocupados, mesmo estando na presença de Deus, porque a preocupação não só ataca as pessoas que estão no mundo. E vamos perceber que as pessoas que estão na presença de Deus são as pessoas mais preocupadas do que as pessoas que estão no mundo. Por isso que daí que Jesus falou com os discípulos, porque ele percebeu que estavam caminhando com ele, mas ao mesmo tempo andavam o quê? Preocupados. Mesmo caminhando com o Senhor Jesus, andavam preocupados. Isso significa que caminhavam com Jesus, mas eles não acreditavam em Jesus. Oh my God. Caminhavam com Jesus, mas não acreditavam em Jesus. O simples fato de você estar na igreja não significa que você crê em Deus. Aleluia. Você pode estar dentro da igreja, mas duvidar de Deus e andar preocupado. Oh, glória a Deus. Então no versículo de número 1 aqui, João 14, a parte B, ela nos revela. O fato deles andarem preocupados é por, primeiro, eles não acreditavam em Deus. Segundo, também não acreditavam em Jesus. Não acreditavam em Jesus. Então ele diz: crede em Deus, mas também crede em mim. Wow, there is a revelation that is about to hit you. Há uma revelação que está para vir aqui. Aleluia. Quando você não sabe em quem você deve crer, de fato, isso vai trazer uma preocupação. Os discípulos andavam preocupados, estavam confusos, porque não sabiam de fato em quem crer. E deixa eu te dizer aqui, pela inspiração do Espírito Santo, há 3 indivíduos na presença de Deus que nós devemos crer neles.
que nós devemos confiar neles. Há 3 indivíduos, eu disse, na presença de Deus, que nós devemos crer. E a falta de conhecimento desses indivíduos e como é que nós devemos crer nele pode trazer de fato a preocupação na nossa vida. Jesus aqui neste versículo fala apenas de 2 indivíduos. Eles credes em Deus como o primeiro indivíduo e credes também em mim. Em mim quem? Jesus. Jesus. Eles creem em Deus, mas também creem em mim. A questão é aqui. Quando é que nós cremos em Deus e quando é que nós devemos crer em Jesus? Porque isto não está por acaso. Você que está me assistindo aí em casa, Jesus ou Deus não desperdiçaria o seu tempo em colocar aqui essa diferença entre Ele e Jesus. A Bíblia está a dizer que crede em Deus, mas também devemos crer em Jesus. Então, a falta de conhecimento de quando é que nós devemos crer em Deus e quando é que nós devemos crer em Jesus, de facto pode trazer uma preocupação na nossa vida. E quando nós andamos preocupados, irmãos, a nossa vida automaticamente, ela fica bloqueada, ela fica estagnada. Aleluia. Eu quero te convidar neste momento a ir para o livro de Crônicas. Livro de Crônicas, Segundas de Crônicas. Oh, Jesus. Capítulo de número 20. Segundas de Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 20. Versículo de número 20. Alguém está lá? Estarei lendo aqui na minha versão, diz assim: no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede sem sombras de dúvidas. Uau, eu gosto dessa versão. Crede sem restrição, crede sem sombras de dúvida em Yahweh, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Não de vez em quando, mas sempre seguros. E ele diz: confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Aqui surge também um terceiro indivíduo, o profeta, o homem de Deus. A Bíblia diz: crede em Deus, estareis o quê? Seguro. E crede também nos seus profetas. Em outras versões vem: crede em seus profetas e prosperarei, e sereis bem-sucedido. A Bíblia, no versículo anterior que nós acabamos de ler, Jesus disse que não devemos andar preocupados, ansiosos, mas devemos crer nele, crer no Senhor Jesus. E aqui a Bíblia vai nos trazer um outro indivíduo, que é o profeta, o homem de Deus. Então existem 3 indivíduos que na presença de Deus podemos confiar ou podemos crer. Mas a questão é: quando é que eu tenho que crer em Deus? Quando é que eu devo crer em Jesus? E quando é que eu creio no profeta, o homem de Deus? E é isso que tem causado a preocupação de muitos filhos de Deus na presença de Deus. Andam preocupados porque não sabem quem crer. Neste momento em que estamos em tribulação, em quem eu devo crer? Jesus, Deus, profeta, homem de Deus? Porque a Bíblia aqui ela nos mostra, está claro. Podemos crer em Deus, podemos crer em Jesus, mas também podemos crer nos profetas, o homem de Deus. Oh my God. Vamos para Mateus. Mateus, thank you Jesus. Oh my God. Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6. Como capítulo, versículo de número 24. Diz assim. Vamos começar do versículo número 25. Diz assim, Mateus 6, 25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, right? Quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo. Quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai, por exemplo, as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que estas aves? A falta da identidade própria, ela pode criar o quê? Preocupação. A falta da identidade própria, ela pode criar o quê? Preocupação. A Bíblia está dizendo: não tendes vós muito mais valor do que as aves. Quem somos nós? Filhos de Deus. Não temos nós, filhos de Deus, mais importância a Deus do que as aves. Então, a ausência ou a falta da identificação de quem você é em Deus pode causar preocupação. A Bíblia está dizendo: não devemos andar preocupados com o que comer, com o que vestir, porque inclusive as aves que não semeiam, que não falam, o Senhor tem providenciado para essas aves. E ele faz uma comparação: não somos nós mais importantes do que as aves. Então, quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, quando você sabe quem você é em Deus, a preocupação não deve te tomar. A falta da identidade de quem você é causa preocupação. Causa preocupação. Eu quero acreditar que os filhos de Deus não andam preocupados com o que comer. Não andam preocupados, porque eles sabem quem são. Eles sabem. Eles podem não ter dinheiro por ser filho, por carregar o apelido de Deus, chegar a entrar, por exemplo, na Shoprite, levar qualquer tipo de alimento em título de que? De empréstimo, porque ele sabe quem ele é e podem lhe dar, e podem lhe dar, e podem lhe dar. Mas imagina um filho de Nhus, que Nhus, por exemplo, teve fora, amém? E esta criança cresce, ela não sabe que o seu pai é um presidente da república, é um rei. Ele pode crescer e depois começar a levar uma vida do quê? De um preocupado, porque não conhece a sua identidade, não sabe quem ele é, não sabe, pode mendigar enquanto ele é o quê? É o dono quase de tudo, de tudo. Pode se tornar um mendigo num reino que ele é príncipe, oh my God, e andar preocupado. Então, a ausência da identidade de quem somos nós, de facto vai causar o quê? Preocupação. 27, diz assim: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? É uma pergunta. Jesus está a questionar. Quem de nós que de tanto ficarmos preocupados, quem de nós de tanto você ficar preocupado com essa situação, pode resolver essa situação? A preocupação, ela não resolve nada. Pelo contrário, a preocupação, ela nos coloca num estado de estagnação. Normalmente, pessoas preocupadas são pessoas desesperadas. E quando o desespero ele vem, praticamente nos inibe de fazer qualquer coisa que seja para mudar a situação em que nós nos encontramos. Vou repetir. A preocupação, ela atua como desespero. Pessoas normalmente preocupadas são pessoas desesperadas. E quando o desespero toma conta do coração, ele vai inibir qualquer possível solução para resolver aquele problema. Então Jesus diz: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Quem já aumentou alguns anos de vida, na sua vivência, de tanto se preocupar? Ninguém. Ninguém. Pelo contrário, a preocupação, ela vai reduzir os nossos anos de vida, vai reduzir a nossa esperança. A preocupação, ela vai militar, vai combater contra a nossa fé. Onde há preocupação, não há fé. Sim, onde há preocupação, não há fé. 28. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Elas não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. 30. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé.
Aqui nós percebemos de antemão que a preocupação, na finalidade, ela depois vai reduzir o quê? A nossa fé. Então, a preocupação, quando ela toma conta de nós, quando nós deixamos a preocupação, porque Jesus, ele diz aqui, não devemos deixar a preocupação. Quando nós permitimos a preocupação entrar no nosso coração, a preocupação vai combater contra a nossa fé. E automaticamente, se perdermos a fé, não conseguiremos agradar a Deus. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador ou recompensador de todos aqueles que o buscam. Então, como é que nós podemos receber a recompensa de Deus se nós termos pouca fé? E como é que teremos uma fé grande se formos preocupados? A Bíblia diz que a preocupação, ela vai combater o quê? A nossa fé. A nossa fé. A preocupação é do diabo, não é de Deus. A preocupação é do diabo. Então Jesus, ele citou os seus discípulos e disse, não andeis, não permitais, não devem permitir, custe o que custar. Mesmo quando tudo indica que vocês devem ficar, resistem. É um demônio, a preocupação é um demônio que deve ser resistido. A preocupação é um demônio que deve ser resistido. Existem pessoas aqui hoje, eu no trabalho há semanas, fui visitar uma das empresas e descobri que o patronato daquela empresa havia abandonado a empresa, fugiu, e ela vivia em Portugal. Mas se formos a comparar o índice de infecção dessa enfermidade que aqui assolou o mundo, é mais elevado em Portugal do que aqui no nosso país. Mas porque ela estava tão preocupada, acabou correndo para lá onde está o inimigo, onde o inimigo está a matar. Em vez de ficar aqui, porque até hoje aqui nós ainda não resistamos nenhuma morte, mas lá já estão a morrer. Mas veja só o que fez a preocupação no coração dessa senhora, dona dessa empresa A, que não vou aqui citar. Ela acabou fugindo para lá onde está o perigo. Então a preocupação, ela vai destruir a nossa fé. E quando a nossa fé, ela é destruída, não temos como agradar a Deus. E automaticamente, se não conseguimos agradar a Deus, não podemos receber nada da parte de Deus. A Bíblia diz, não andeis preocupado por coisa alguma, porém sejam conhecidas as vossas petições, por meio do quê? Da oração, súplica e ação de graça diante de Deus. A Bíblia diz que não devemos preocupar. No lugar da preocupação, nós devemos orar, devemos suplicar e devemos agradecer a Deus. Deus espera que quando acontece-nos uma situação, em vez de nós ficarmos preocupados, a gente faça alguma coisa. E essa coisa ele chama de oração, chama de súplica e vai chamar de o que? De ação de graça. Então quando nos acontece uma coisa e nós mostramos preocupação a Deus, em outras palavras, estamos a tentar mostrar a Deus que nós não confiamos nele. Porque se nós confiamos em Deus e sabemos que Deus é poderoso, Deus pode nos livrar. Qual é a razão de nós ficarmos preocupados? Qual é a razão? Se você sabe que o seu pai usa e ele tem dinheiro, é acionista em quase muitas empresas, qual é a situação de você se preocupar com dinheiro? Não há motivo para preocupar-se. Mas se você sabe que o seu pai não é, se você sabe que o seu pai não tem, então claro que você vai ficar preocupado. Então quando nos acontece uma coisa e nós ficamos preocupados, sem nos apercebemos, inconscientemente estamos a mostrar a Deus unbelief, incredulidade. Estamos a mostrar incredulidade a Deus. Em outras palavras, estamos a transmitir uma mensagem a Deus de que, Senhor, nós não confiamos em Ti, por isso estamos preocupados. Se nós estamos preocupados com esse corona, é porque sabemos que Deus não pode nos livrar. Daí a preocupação. Mas se você sabe que teu Deus é poderoso, Ele, pela sua própria boca, disse que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Qual é o motivo de se preocupar? Se você confia que Deus vai te proteger. Ele disse, 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Qual é o motivo de eu me preocupar? Nenhum. Não há motivo de me preocupar. Por quê? Porque fiel é Deus. Então se você não confia em Deus, claramente que você vai se preocupar. Então a preocupação é um inimigo. A preocupação é um inimigo que trabalha
que trabalha com medo, ele não trabalha sozinho. Ele vai acompanhado com um espírito chamado medo, com um espírito chamado incerteza. E o seu quarto amigo é a dúvida. É a dúvida. É a dúvida. Não trabalha sozinho. Esses quatro trabalham juntos. A preocupação, a incerteza e o medo. E o medo. E criam uma instabilidade na vida do crente. Lembra? Jesus disse: se no nosso coração crermos e não houver dúvida, nenhuma sombra de dúvida, e dissermos a este monte: ergue-te, lança, assim se fará conosco. Então nós devemos vencer. Há uma necessidade de não permitirmos em nenhuma circunstância da nossa vida. Devemos enviar esta mensagem a Deus. Porque podemos enviar esta mensagem a Deus inconscientemente. E eu estou a revelar que quando você, em vez de mostrar fé, em vez de mostrar confiança a Deus, você mostra preocupação, você está a enviar uma mensagem a Deus, mesmo sem se aperceber. Você está a dizer a Deus: oh Senhor, tudo bem, o Senhor é Deus, mas eu acho que o Senhor dessa não pode me livrar. Então, como estou preocupado, deixe-me arranjar uma outra alternativa. Normalmente pessoas preocupadas têm várias alternativas. É por isso que você vai encontrar pessoas que estão dentro da igreja, porque está preocupada com a vida dela, há de ir para os curandeiros. Por quê? Em outras palavras, está a dizer que não, Deus não pode resolver esse problema. Então, porque estou preocupado com a minha vida, deixe-me ir procurar uma outra solução. Jesus, ele disse: quem de vocês pode acrescentar anos de vivência de tanto estar preocupado? Who can increase? Who can add days? Because of worry. Quem pode acrescentar alguns anos de vida na sua vida? Então Deus, ele espera que a gente confie sem restrições, sem sombras de dúvida. Quando a Bíblia diz que devemos confiar sem sombra de dúvida, significa devemos entregar o nosso coração, ele no seu todo, a Deus. Confiar plenamente. Quando a Bíblia diz confiar plenamente, é não deixar restrições. Não é 90,90 não sei que por cento, é 100% confiar em Deus. Confiar em Deus. Mas aqui ficou algo por ser ainda desvendado. A Bíblia foi nos revelando no momento da ministração que nós podemos crer em 3 indivíduos na Bíblia: em Deus, em Jesus e no profeta de Deus. Quando é que nós devemos crer em Deus? Quando é que nós devemos crer em Deus? Perceba que aqui no versículo de número 20, de 2 de Crônicas, capítulo número 20, a Bíblia diz: crede em Deus e estarei seguro. Significa, quando estamos em momento em que precisamos de segurança, devemos crer não no profeta, o homem de Deus, mas devemos crer em Deus. Aleluia. A Bíblia diz: crede em Deus e estareis o quê? Seguro. A Bíblia não diz crede em Jesus. Crede em Deus e estareis o quê? Seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Crede nos seus profetas e prosperarei. Então a Bíblia vai separar essas duas coisas. Quando nós cremos em Deus, então em Deus há segurança. É por isso que o salmista Davi, em 127, capítulo de número 127, versículo número 1, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, e se o Senhor, quem? O Senhor Deus, não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Significa, se você quer segurança, você não deve confiar no seu guarda, não deve confiar no seu pitbull, não deve confiar no seu cão da guarda, mas sim deve confiar o quê? Em Deus, para a segurança. Nós devemos crer em Deus para a segurança. Crer em Deus para a segurança. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a casa, então vigia em vão o seu guarda, o seu sentinela, os teus guarda-costas. Você pode ter não sei quantos guarda-costas, mas se não é Deus quem está a fazer a sua segurança, você está vulnerável. E a Bíblia diz que devemos crer em Deus. Crer em Deus. Então, em vez de se preocupar
quando você está por debaixo de tribulações, quando você se sente ameaçado, esta é a palavra certa, em vez de nos preocuparmos quando nos sentimos ameaçados, nós devemos crer em Deus. Devemos crer em Deus, é o que a Bíblia está nos dizendo. Quando nos sentimos ameaçados por uma situação que estamos a atravessar, por alguma coisa que está a acontecer na nossa vida, a Bíblia ela nos aconselha a crermos em Deus. A Bíblia não diz que devemos ficar preocupados, não. Devemos ficar tranquilos e crer em Deus. Crer que Deus, Ele é poderoso o suficiente para nos trazer a segurança. Nos trazer a segurança. Ah, ok, homem de Deus, já percebi. Agora, quando é que eu tenho que crer nos homens de Deus? Quando é que eu tenho que crer nos homens de Deus? Quando é que eu tenho que crer no profeta, o homem de Deus? Quando você está a passar por situações financeiras, você está a enfrentar dificuldades financeiras, o que você deve fazer é crer nos homens de Deus. Como é que isso funciona? Amós capítulo de número 3, versículo de número 7. O Senhor diz o seguinte: eu, Deus, não farei nada antes de anunciar os meus segredos aos meus profetas, os meus servos. Significa que Deus, Ele não pode fazer qualquer coisa que seja. E se Deus Ele diz que não posso, é porque não pode. Deus não pode combater contra a sua própria palavra. Deus é Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. Não é Deus que combate contra a sua palavra. Então se Ele diz que eu não posso fazer nada, eu não farei nada. E vais perceber, por exemplo, um exemplo prático. Hoje estamos a descobrir aí nos YouTube, nas redes, que antes mesmo dessa doença aqui, ela atacar, Deus falou com alguns homens de Deus antes de acontecer. Há homens que em 2017 profetizaram, em 2018 profetizaram, antes mesmo de acontecer. Porque Ele disse que eu não farei nada antes, não permitirei que nenhuma coisa aconteça antes de anunciar o que? Os meus segredos, os meus profetas. Então, quando você quer prosperar, quando você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você deve crer nas instruções que vêm na nossa vida por intermédio dos homens de Deus. A Bíblia diz aqui: crede nos teus profetas e sereis bem-sucedido. Quando nós estamos à busca do sucesso, devemos crer nas instruções que Deus dá aos homens de Deus. Se você quer ser um homem bem-sucedido, quando o homem de Deus ele te instrui, semeie, dê dízimo, faça isto, ore desta maneira, faça exatamente aquilo que Ele está a dizer, creia exatamente naquilo que Ele está a dizer, porque você será bem sucedido. A Bíblia está a dizer, você será bem sucedido. Ao crer neste homem de Deus, você será sucedido. Então se você está a sofrer ameaças, você está por debaixo de uma insegurança, crê em Deus e estareis seguro. Você está a sofrer questão de nada está a dar certo na sua vida, estás a tentar aqui, as coisas não andam, estás a tentar ali, as coisas não andam. Então vai ter com o homem de Deus, e este homem de Deus, profeticamente ou pela inspiração do Espírito Santo, vai lhe dar instruções, e você é obrigado a crer nessas instruções que o homem de Deus está a dar, para que tudo te vá certo, para que tudo te vá bem. E também tem este terceiro indivíduo, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando é que nós devemos crer nele? Nós cremos em Jesus para termos a vida eterna. Devemos crer em Jesus quando queremos a salvação. A Bíblia em João capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: e Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único Filho, unigênito, para que aquele que crê nele não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho, Jesus, a saber, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida que é eterna. Então, quando nós cremos em Jesus, nós garantimos a nossa salvação. A salvação, ela vem pela nossa fé, e a nossa fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 2, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, então a nossa salvação ela está garantida. Se confessarmos, se com o nosso coração crermos e com a nossa boca confessarmos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, então seremos salvos.
Significa, quando Jesus estava a dizer, não permitais que andais preocupado, mas sim, crede em Deus e crede também em mim. Jesus estava a dizer, se crerem em Deus, vós estareis seguros. E se crerem em mim, o reino dos céus está garantido para vocês. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, quando nós cremos em Jesus, nós temos a nossa salvação garantida. Uau, my God, my God. Cremos em Deus para a segurança. Cremos nos profetas de Deus para instruções proféticas, para sermos bem-sucedidos. E cremos em Jesus para que a nossa alma, o nosso espírito seja salvo. Seja salvo. Se, querido irmão, entenderes esta revelação e a partir de hoje aplicares na sua vida, verás que a preocupação não terá mais lugar na sua vida. A Bíblia aqui diz, por exemplo, em João capítulo 3, versículo 33, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Significa, se nós rejeitamos o Filho, então a ira de Deus vai cair sobre nós. O que significa isso? Significa que se rejeitamos o Filho, não temos a vida que é eterna, então a ira de Deus vem sobre nós. A segurança de Deus é removida e nós ficamos vulneráveis. Quando nós não cremos no Filho. Mas o Filho é que garante a vida eterna na nossa vida. Quando nós cremos em Jesus, temos a vida eterna garantida. Nós cremos em Deus, temos a segurança garantida. E quando cremos nos profetas, o homem de Deus, homens que Deus colocou aqui nesta terra para ministrar, nós estamos seguros. Estamos seguros. Estou me lembrando aqui de uma parábola de um homem que encontrou-se no inferno, no seio de Abraão. E ele viu a verdadeira realidade e começou a orar, começou a pedir a Lázaro para que fosse à terra, explicasse a casa dele, falasse para a casa dele que não, o inferno é real. E Abraão estava ali com Lázaro. E Abraão respondeu, por mais que saia aqui Lázaro, ou eu pessoalmente, ou um anjo, vá, esses não crerão. Porque lá na terra existem os homens de Deus, aqueles que têm pregado a palavra de Deus. Então, se não derem ouvido a esse, como vão dar ouvido a um anjo que há de sair daqui? Quanto mais a Deus. Então, as coisas estão organizadas desta maneira. Você crê no homem de Deus, automaticamente você vai se qualificar a crer em Jesus. E quando você crer em Jesus, vai se qualificar a crer em Deus. A crer em Deus. Se não consegue crer, por exemplo, nas palavras, na mensagem de Deus, como é que você vai crer num Deus invisível? Se eu que sou físico, que estou a passar instruções, você não consegue confiar e crer no que eu estou a dizer. Quanto mais a Jesus que já não está entre nós. Ok, não falar de Deus, que ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Então você deve crer, confiar nos profetas, homens de Deus, mas também deve crer em Jesus para a salvação. E crer em Deus para a segurança. Neste momento de tribulação que estamos a passar, neste momento de lutas, o que nós precisamos é segurança. É segurança. Então devemos crer em Deus. Devemos crer que o mesmo Deus que livrou seu povo das mãos de Faraó vai nos livrar desse coronavírus, vai nos livrar desse Covid-19, dessa praga que está a assolar. Devemos crer nele. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, as nossas petições, as nossas preocupações devem ser conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. God bless you in Jesus' name. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar para que esta palavra ela possa se maximizar no seu coração. Permita eu orar para que esta palavra se maximize. O Senhor, por intermédio do seu Espírito, te ajude e que fortaleça a sua fé. Todas as mensagens que estamos a pregar esses dias é para que a nossa fé não desfaleça. A nossa intenção é fortalecer a sua fé, caro irmão. O apóstolo Paulo diz que por mais que o homem exterior se corrompa,
Porém, o nosso homem interior se renova a cada dia. Então esta palavra não é para renovar o seu homem exterior, mas o seu homem interior. Então aceite essas palavras, renove o seu homem interior, não permita com que a fé desfaleça, porque essa preocupação, o objetivo de Satanás é destruir a sua fé. Tudo isso, o objetivo de Satanás é colocar medo, é colocar incerteza, é colocar dúvida no nosso coração. E uma vez que começarmos a deixar a preocupação, a dúvida tomar conta, a fé vai desfalecer. E se a fé desfalece, estamos vulneráveis. Estamos muito vulneráveis a Satanás e ele poderá nos destruir. Mas forte é aquele, maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Emmanuel, Deus conosco, Deus está conosco, Deus está conosco. Então confie no Senhor e estarás seguro em nome de Jesus. Deixa-me orar por ti. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, quero te louvar, quero te bendizer, quero te agradecer por esta palavra poderosa que foi inspirada pelo teu Espírito. Senhor, o Senhor disse na sua palavra no livro de Isaías que a tua palavra, ela não voltará para ti vazia, antes ela prosperará naquilo que o Senhor meu Pai a enviou. Senhor meu Deus, oh glória a Deus. Oh papai, eu estou falando que esta palavra está se maximizando porque ela nesta tarde encontrou uma terra fértil. Ela veio como uma semente e Senhor meu Pai, essa semente caiu numa terra fértil. E esta terra fértil, Senhor meu Pai, vai fazer com que esta palavra prospere, produza em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor meu Pai, o seu povo. Eu oro para que esse espírito, esse demônio, Senhor meu Pai, que tem atormentado a vida de muitos, chamado medo, chamado preocupação, seja vencido em nome de Jesus. Essa corrente que Satanás tem usado para conectar as pessoas a Ele, estou a quebrar, estou a destruir, em nome do Senhor Jesus Cristo, papá. Qualquer pessoa que andava preocupado, eu falo, papá, profeticamente uma substituição. No lugar da fé, Senhor meu Pai, no lugar da preocupação, papá, lance a semente chamada fé, como grau de mostarda, em nome do Senhor Jesus. Haja uma substituição em nossos corações. O nosso homem interior, Senhor meu Pai, se renove, em nome do Senhor Jesus, e seja inabalável na fé e na confiança ao Senhor. No nome poderoso do Senhor Jesus, eu oro, Pai, agradeço. O seu nome seja louvado, seja glorificado por esta ministração. No nome poderoso de Jesus, assim eu oro e agradeço. Amém, amém e graças a Deus. So God bless you. Mantenha-te na expectativa. Às 18 horas, o homem de Deus, o nosso pai espiritual, o bispo Roberto Malado, estará aqui também no live a ministrar para ti em nome do Senhor Jesus. Então, esteja na expectativa para ouvir a palavra de Deus. A esses dias que você está em casa, medite na palavra de Deus, ore na palavra de Deus. É uma oportunidade. Eu vejo isto como um tempo, como uma oportunidade que Deus está nos dando para cada vez nos aproximarmos de God bless you. I love you. We love you. In Jesus Christ's name. Amen. Be well. Amen.